Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, alunos da rede Isaac Newton, sexto ano, turnos matutino e vespertino, unidade Taguatinga Sul, e também os alunos do Riacho Fundo 1, ok? Pessoal, o meu objetivo aqui hoje é fazer uma revisão sobre a prova, sobre o teste que vai acontecer dia 17/7, ok? E já quero aproveitar também para colocar aqui o conteúdo de maior peso da prova, que é o livro 2. Já falei sobre o capítulo 1 e 2 detalhadamente em vídeos gravados anteriormente e falta falar sobre esse terceiro capítulo, que inclusive vai estar na prova de vocês, que é o capítulo 3, tá? Que é a estrutura da Terra. Então, já vou aproveitar para fazer as duas coisas, falar sobre a estrutura da Terra e falar sobre essa revisão, beleza? Vamos ser bastante objetivos e direcionados à prova, inclusive eu já fiz as minhas anotações aqui sobre... vi o teste e quero direcionar esse conteúdo à prova. Veja bem, você que não assistiu aulas detalhadas sobre o capítulo 1 do livro 2, eu aconselho que vá lá primeiro, assista, porque aqui eu vou só fazer uma revisão. Somente no capítulo 3 que eu vou detalhar, porque é um ponto que eu ainda não gravei. Mas aconselho você a ir e assistir detalhadamente, depois vir pra cá. E também o capítulo 2, que eu também já fiz essa gravação, ok? Que fala sobre os movimentos de rotação e translação da Terra. Vamos lá, pessoal. Também já passei as páginas, mas mesmo assim, à medida que eu for explicando aqui, eu vou passar essas páginas que interessam. Capítulo 1. Universo. É tudo aquilo que existe, tá? Beleza. Planetas. Ponto do nosso teste. Planetas e estrelas, tá? Os planetas, ao contrário das estrelas, os planetas são astros que não possuem luz própria. Todos os planetas, nenhum deles tem luz, tá? Própria não, ok? Então os planetas são astros que não possuem luz própria e orbitam em torno de uma estrela principal. Que estrela é essa? O Sol, tá? Planetas são astros que não possuem luz própria e orbitam em torno de uma estrela que é o Sol. Beleza, tá? Estrelas, ao contrário dos planetas, as estrelas são astros que possuem luz própria, ok? Classificam-se em 3 grupos. As mais quentes são as azuis, as mais frias são as vermelhas e o Sol possui uma condição intermediária, ok? Com a temperatura aproximada de 20 milhões de graus Celsius, ok? Então essa é a classificação das estrelas. As mais frias, azuis, ou as mais quentes, azuis. As mais frias, vermelhas. E as amarelas, que é o caso do Sol, possuem uma condição intermediária, com uma temperatura média de 20 milhões de graus Celsius, tá? Galáxias. As galáxias, pessoal, no nosso universo, tá? Existem centenas e bilhões de galáxias. E elas estão distantes uma das outras numa média que é medida em anos-luz. Cada ano-luz, ele possui uma distância de 9 trilhões de quilômetros, tá? A galáxia mais próxima da nossa, que é a galáxia Nuvens de Magalhães, por exemplo, está a 150 anos-luz de distância da nossa galáxia. E qual é a galáxia que tem o sistema solar? É a galáxia Via Láctea, ok? É nessa galáxia que está presente o sistema solar que nos interessa. O que é o sistema solar? É um conjunto de 8 planetas, mais outros astros, tá? Como os meteoros, as estrelas, poeira cósmica, planetóides, cometas, tá? Tudo isso compõe aí, está presente aí nesse sistema solar, tudo bem? Eu estou direcionando bem para a prova, gente. Se você quer detalhes sobre esse conteúdo, vá lá no vídeo que já está gravado e assista, tá bom? Só vou detalhar bem, assim, o capítulo 3, tá? Que foi o único que eu ainda não fiz a gravação. Vamos lá. Próximo tópico aí da nossa prova. Galáxias, planetas, estrelas, já falei. Temperatura, já falei. Aí, nós vamos agora para formas e movimentos da Terra. Então, do capítulo 1 é isso, tá? Que eu vou cobrar. Do capítulo 2, formas e movimentos da Terra,
Nós sabemos que o nosso planeta ele executa em média 14 movimentos. Eu falei sobre isso no outro vídeo, tá? Dentre eles, os principais é o movimento de rotação, que é o movimento em que o nosso planeta faz em torno do seu próprio eixo, ok? E o movimento de translação, que é aquele que o planeta faz em torno do Sol, ok? Beleza. Nesse movimento, que é o movimento de translação, que dura aproximadamente 365 dias, nesse período acontecem as chamadas estações do ano, tá? Então, as estações do ano, pessoal, dois importantes critérios são importantes colocar aqui dois grandes pontos aí que vão estar na prova de vocês, que são os equinócios e os solstícios, tá? Os equinócios e os solstícios são responsáveis por essas estações do ano, tá? Os equinócios, eles são responsáveis pela primavera e pelo outono, e os solstícios são responsáveis pelo inverno e pelo verão, ok? Então vamos lá. Equinócios, primavera e outono, solstícios, inverno e verão. Aí, como que isso acontece? Ele tem relação com os hemisférios. O hemisfério, enquanto uma estação estiver acontecendo lá no hemisfério norte, se for solstício, já que os solstícios são responsáveis pelo inverno e pelo verão, se for inverno no hemisfério norte, no hemisfério sul vai ser verão. Então, por quê? Porque solstícios eles determinam apenas duas estações: verão e inverno, tá? Agora, se forem os equinócios, enquanto no hemisfério sul, por exemplo, for primavera, no hemisfério norte só vai poder ser outono, beleza? Onde que tá isso? Páginas 30 e 31, tá? Aí acontece um ciclo durante todo o ano dos equinócios e dos solstícios, determinando aí essas estações do ano. Como nós sabemos, gente, 4 são as estações do ano principais. Quais são as 4 estações do ano principais? Principais que eu digo assim, que atuam dentro desses equinócios e solstícios, porém, dependendo do hemisfério, apresenta características diferentes, como é o caso nosso aqui do Brasil, que eu vou falar daqui a pouco. Então, nós temos aí o inverno, que é essa estação aqui, tá? Aí nós temos também o outono, que é marcado pela queda de folhas, tá? Beleza? Então, esses aí são os solstícios. Solstícios que vai determinar inverno e verão. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, inverno e verão. E os equinócios, tá? Os equinócios determinam o outono e a primavera, tá? Então, aqui, ó, nós temos os solstícios e aqui nós temos os equinócios, tá? Então, veja bem, leve isso para sua prova. Os equinócios determinam primavera e outono, e os solstícios sempre vão determinar inverno e verão. Acontece, sexto ano, que no hemisfério sul apenas 2 estações são bem definidas, tá? Que é o verão, que tá dentro dos solstícios, o verão, porém o nosso verão, ele é chuvoso e quente, tá? E o inverno é seco e frio, ok? Essas 2 estações marcam o território brasileiro. Verão, no território brasileiro é marcado por 2 estações bem definidas. Verão chuvoso e quente e o inverno seco e frio. As estações do ano são bem definidas no hemisfério norte. À medida que nós vamos nos distanciando da linha do Equador, tá? As regiões de altas, de baixas latitudes, elas tendem sempre a apresentar as estações do ano bem definidas, tá? Bom, por quê? Porque elas estão distantes da linha do Equador, estão se aproximando dos polos norte, do polo sul, e tende sempre as estações serem bem definidas nas áreas que eu vou chamar de zonas temperadas. Não é o caso do Brasil. O Brasil predominantemente é tropical, ele não é 100% tropical, porque nós temos uma parte ali do sul do Brasil, que é a partir do norte do estado do Paraná, em que vai ter uma parte que vai ser o clima tropical de altitude e a outra parte de baixo vamos ter o clima subtropical.
O subtropical é como se fosse uma mistura do clima europeu, né, com o clima temperado, com o clima tropical. É um clima que no Brasil tende mais a se assemelhar com o clima europeu, com o clima temperado, tá? Mas também, mesmo assim, não é bem comum, por exemplo, a queda de neve nas regiões serranas apenas do sul do Brasil, e mesmo assim é muito raro ocorrer essa queda de neve nessa região. Então, em geral, podemos dizer que no Brasil temos duas estações bem definidas, com verão chuvoso e quente e o inverno seco e frio. Beleza, tem um vídeo que eu gravei falando sobre as estações do ano. Falei detalhadamente sobre essas estações do ano. Então vamos lá. Calendário dessas estações do ano. Então eu quero que você coloque aí, acompanhe essa aula na página 30. Na página 30 do seu livro, nós temos o calendário das estações do ano, que tem início a partir dos solstícios no Brasil de verão e no hemisfério norte de inverno, tá? Por isso que no Natal, lá nessas áreas de zona temperada, você vê, é comum, né, essa questão da queda de neve nessas áreas. É possível visualizar a queda de neve, por exemplo, nessas áreas, tá? De 21 de dezembro a 20 de março, no hemisfério sul, nós temos o verão. No hemisfério norte, será o inverno, tá? Estamos nos solstícios. Como eu disse, solstícios determinam inverno e verão. De 21 de março a 20 de junho, entramos agora nos equinócios, tá? Os equinócios apresentam, pessoal, enquanto no hemisfério sul é outono, tá? No hemisfério norte será primavera, ok? Estamos nos equinócios que determinam primavera e outono, tá? Aí, vamos lá. No dia 21 de junho a 22 de setembro, é o nosso caso da estação atual, tá? Voltam novamente os solstícios. Nós não já passamos pelo verão? Não já passamos lá em dezembro, que foi de dezembro a março? Então, agora chegou a vez do inverno. E se estamos no inverno no hemisfério sul, no hemisfério norte será verão, ok? Por isso que as passagens nesse período do ano são caríssimas, né? Por exemplo, para os Estados Unidos e tudo mais. Por quê? Porque eles estão lá no verão, enquanto nós estamos no inverno, tá? E a última estação do ano, voltam novamente os equinócios. No hemisfério sul será primavera, tá? De 23 de setembro a 20 de dezembro. No hemisfério sul será primavera, enquanto que no hemisfério norte será outono, ok? E assim vão acontecendo essas estações do ano. Beleza, então já falei do calendário das estações do ano, já falei sobre os equinócios e solstícios. Agora vamos falar sobre a estrutura da Terra, que é esse capítulo que eu ainda não falei, não gravei nenhuma aula falando sobre essa estrutura da Terra, então por isso eu quero pegar um pouco mais detalhado aqui com vocês. Já falamos, já expliquei nas aulas online, mas você que não conseguiu pegar essas aulas online, então eu vou falar agora sobre esse capítulo 3, tá? Estrutura da Terra é o tema do capítulo 3. É importante, antes de mais nada, que você entenda que esses ecossistemas, eles estão unidos, tá? Quando for o conteúdo da prova do capítulo 3, aí eu aviso, tá? Desses capítulos 1 e 2, tudo que eu falei vai cair. Agora, aqui, como eu vou falar mais detalhadamente, tem alguns pontos que não vão estar na prova. Quando for, eu aviso, tá bom? Não é agora, tá? Por exemplo, esses são ecossistemas, trata-se de um ecossistema, né? Que está unido. Então, são as 4 grandes forças da natureza, beleza? Que são a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Por que forças da natureza? Porque sem eles seria impossível a sobrevivência humana, tá? Veja que dentro da biosfera, pessoal, o que eu tenho? Dentro dessa esfera da vida, eu vou ter aqui esses 4 elementos juntos.
Olha, eu tenho nele a atmosfera, tá vendo aqui em cima? Eu vou ter aqui embaixo a litosfera com o solo, tá? E vou ter a hidrosfera com a água. Juntos formando a bio. O que que é bio? Vida, esfera da vida, ok? Então, esses ecossistemas, eles estão interligados entre si. A atmosfera refere-se à camada de ar da Terra, a hidrosfera, a camada líquida do nosso planeta, a litosfera é a superfície da Terra, onde nós temos o solo, que é resultado da decomposição de rochas e minerais. E aí nós temos essa grande esfera da vida, que é a biosfera, onde os seres vivos vão surgir, vão se reproduzir, tá? Bio, vida, esfera da vida, tá? Aí, pessoal, conhecendo bem esses 4 conjuntos que estão interligados entre si, eu quero ver com vocês agora um ponto que vai sim estar na prova de vocês, que é isso aqui, ó, estrutura da Terra. Isso é ponto do teste do dia 17, então já marca aí, tá? Um outro conteúdo que vai estar na prova é esse ponto aí, que é a estrutura da Terra. Para muitos, gente, a Terra é apenas o chão que se pisa, mas não é simplesmente isso, tá? A estrutura da Terra, ela é dividida em camadas. E o que os cientistas confirmaram a partir de pesquisas e tudo mais? Que à medida que nós vamos nos aprofundando em conhecer o interior da Terra, vai acontecer dessas estruturas, tá? Serem divididas em camadas, ok? Então nós temos a crosta terrestre, o manto e o núcleo, que são as 3 camadas que nós encontramos no nosso planeta Terra. A primeira dessas camadas, pessoal, refere-se à crosta terrestre, tá? Que é essa primeira camada aí. Eu tenho ela aí, gente, no capítulo 3, se você quiser acompanhar, deixa eu ver a página aqui, tá? Então é o capítulo 3, páginas que eu marquei já para o teste de vocês, páginas 44 e 45, ok? Vai estar sim no teste de vocês, tá? Crosta terrestre. A crosta terrestre, ela é formada por 2 tipos de terra. Que eu vou chamar de terras emersas, que são as terras dos continentes e das ilhas, e as terras imersas com I, que são as terras do fundo dos mares e oceanos, ok? Nessa crosta terrestre, ela é sólida, tá? Ela é encontrada sempre em estado sólido, vai até 70 quilômetros de profundidade e ela é constituída basicamente por rochas e minerais, ok? Então, até 70 quilômetros de profundidade, eu tenho as terras dos continentes e das ilhas, que são as terras emersas, e as terras imersas com I, são as terras do fundo dos mares e oceanos, tá? Aí, vamos lá, manto. Como eu disse, né, à medida que nós vamos conhecendo o interior da Terra, as temperaturas vão ficando cada vez mais elevadas. A temperatura média do manto, gente, é de 3.014 graus Celsius, tá? Ele é formado por um material pastoso ou viscoso, se você preferir, tá? De elevadíssima temperatura, esse material, a composição dele é do magma, tá? O magma, gente, é esse material pastoso e denso, que de elevadíssima temperatura, em média profundidade, ele vai de 70 a 2.900 quilômetros de profundidade, ok? Então, ele é formado basicamente pelo magma. Agora, eu queria te falar esses minerais que tem no magma, que é principalmente o silício e o magnésio, tá? No manto. Na crosta terrestre, rochas e minerais. Os 2 principais são o silício e o alumínio. Na crosta terrestre superior. Na crosta terrestre na crosta terrestre inferior também, silício e alumínio. No manto, silício e magnésio, tá bom? Mas que forma o magma, tá? Esse magma que é esse material pastoso de elevadíssima temperatura, em média 3.014 graus Celsius, ok? Núcleo refere-se à unidade central da Terra, tanto o núcleo interno como o núcleo externo. Ele é formado basicamente pelo níquel e também pelo ferro, tá?
níquel e ferro, ok? Inclusive, gente, nós fizemos uma tabela em nossa aula online que nós preenchemos essa tabela na página 45, tá? O núcleo externo, gente, a temperatura média dele é de 4.000 graus Celsius e o interno de 6.000 graus Celsius. Por isso, o externo, ele é encontrado viscoso ou pastoso também, assim como o magma. Mas o interno, ele é sólido, tá? O núcleo interno, ele é encontrado em estado sólido, ok? E a profundidade? 6.731 quilômetros de profundidade, o núcleo, tá? Essa é a profundidade do núcleo, ok? Tudo bem? Então, níquel e ferro são os dois minerais que vão formar aí o núcleo, tá? Beleza? O externo, 4.800 graus Celsius é a média de temperatura, o interno acima de 6.000 graus Celsius, certo? Beleza. Então, essa estrutura da Terra é importante que você saiba, tá? O que é importante também saber na sua prova sobre placas tectônicas? Que o Brasil, ele está localizado, tá? O território brasileiro, ele está localizado na placa sul-americana, tá? Eu não tenho um mapa aqui de placa tectônica, mas deixa eu te mostrar aqui o território brasileiro. Ele é